Matéria é tudo que tem massa e ocupa espaço. Ela é composta por partículas pequenininhas chamadas de átomos, que se agrupam de diferentes formas e formam tudo que a gente vê no nosso dia a dia. Existem três principais estados da matéria, que seriam sólido, líquido e gasoso. No sólido, a matéria ela tem forma e volume definido. No líquido, ela tem volume definido, mas não tem forma fixa. Já no gasoso, a matéria não tem forma e nem volumes fixos. Átomos, a menor unidade da matéria. Os átomos são as menores unidades que compõem toda a matéria. Tudo que existe, desde objetos até seres vivos, é formado por átomos. Eles são tão pequenos que não podem ser vistos a olho nu, mas são essenciais para a formação de todas as substâncias ao nosso redor. Cada átomo é composto por três partículas fundamentais. Prótons possuem carga positiva e ficam no centro do átomo, em uma região chamada núcleo. Eles determinam a identidade do átomo, ou seja, qual elemento químico ele representa. Quanto mais próton, maior e mais pesado é o elemento. Nêutrons não possuem carga elétrica, são neutros, e também estão no núcleo. Sua função é manter a estabilidade do átomo, impedindo que os prótons, que possuem a mesma carga e tendem a se repelir, se afastem. Elétrons têm carga negativa e orbitam ao redor do núcleo, em regiões chamadas camadas eletrônicas. Eles são responsáveis pelas ligações químicas, permitindo que os átomos se combinem para formar moléculas e substâncias. Elementos químicos. Como os átomos se organizam? Os elementos químicos são substâncias formadas por átomos do mesmo tipo. Cada elemento tem um conjunto único de propriedades e um número atômico, que é o número de prótons presentes no núcleo de seus átomos. A tabela periódica organiza todos os elementos conhecidos com base em suas propriedades e números atômicos. A tabela é dividida em grupos, colunas e períodos, linhas. Elementos do mesmo grupo geralmente possuem propriedades semelhantes. Por exemplo, o hidrogênio, que é o elemento mais simples, com apenas um próton. O oxigênio, que forma a água, tem 8 prótons. O carbono é um elemento fundamental para a vida com 6 prótons. Os elementos podem ser metais, não metais ou gases nobres, e suas propriedades variam de acordo com sua posição na tabela. Agora vamos falar sobre as ligações químicas e vamos entender melhor como os átomos se unem. Os átomos se unem para formar substâncias porque buscam estabilidade, ou seja, ter uma quantidade ideal de elétrons na sua última camada eletrônica. Isso acontece por meio das ligações químicas, que podem ser de 3 tipos principais: a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. Vamos falar primeiramente sobre a ligação iônica. Ela ocorre quando um átomo cede elétrons para outro, formando íons, que são átomos carregados eletricamente. Essa ligação acontece porque um átomo tem tendência a perder elétrons e o outro a ganhar elétrons, resultando assim em uma forte atração entre as cargas opostas. Um exemplo de ligação iônica é o sal de cozinha. O sódio é um metal e tem apenas um elétron na sua última camada e prefere doá-lo para ficar estável. Já o cloro é um não metal e ele precisa de ganhar um elétron para completar sua última camada. Sendo assim, o sódio doa o elétron para o cloro, formando íons de Na positivo e Cl negativo, ou seja, sódio positivo e cloro negativo. Quando as cargas opostas se atraem, eles se unem e formam o NaCl, que é o cloreto de sódio, o sal de cozinha. Agora vamos falar da ligação covalente. Ela ocorre quando dois átomos compartilham elétrons para atingir a estabilidade. Nenhum deles quer perder ou ganhar elétrons totalmente, então eles dividem pares de elétron. Um exemplo de ligação covalente é a água, onde o oxigênio precisa de 2 elétrons para completar a sua última camada. Cada hidrogênio tem apenas um elétron e precisa de mais um para ficar estável. Sendo assim, o oxigênio vai compartilhar um elétron com cada hidrogênio, formando 2 ligações covalentes. Assim, todos os átomos irão ficar estáveis, formando a molécula de água. Um outro exemplo muito comum de ligação covalente é o gás oxigênio, onde 2 átomos de oxigênio compartilham 2 pares de elétrons. E temos também a ligação metálica. Ela ocorre entre átomos de metais, onde os elétrons não ficam presos a um único átomo, mas sim livres para se movimentar como uma nuvem eletrônica. Isso dá aos metais suas características únicas, como brilho, condução elétrica e maleabilidade. Um exemplo de ligação metálica é os fios de cobre. No cobre, os átomos liberam alguns elétrons, formando um mar de elétrons ao redor dos núcleos atômicos. Esses elétrons livres permitem que o cobre conduza eletricidade, pois a corrente elétrica pode passar facilmente. A nuvem eletrônica também permite que o metal seja dobrado e moldado sem se quebrar. Conclusão. A química nos permite entender a organização da matéria e como as substâncias se formam e interagem. Tudo que nos cerca é composto por átomos e moléculas, e as ligações químicas explicam suas propriedades e a reatividade. Compreender a matéria, os átomos, os elementos químicos e as ligações é fundamental para entender os processos naturais e tecnológicos, que estão presentes em tudo, desde os alimentos que consumimos até a tecnologia que utilizamos no dia a dia. Quem foi o criador da tabela periódica? É formalmente dito que o inventor da tabela periódica moderna foi Dmitri Mendeleev, mas sabia que isso não é totalmente verdade? Antes de Mendeleev apresentar seu modelo da tabela no dia 6 de março de 1869, outras pessoas já buscavam formar tabelas organizadas conforme as propriedades periódicas. Uma dessas pessoas foi Julius Lothar Mayer, que publicou em 1864 uma tabela com descrição de 28 elementos.